Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Entendes Tu que Lê. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lençol dobrado no túmulo ou no sepulcro de Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like e o seu comentário nesse vídeo. Alguns dias atrás, um amigo me perguntou se eu sabia qual era o significado do lençol dobrado deixado por Cristo dentro do seu sepulcro. Bom, como nós sempre estamos estudando a Bíblia, sempre estamos vendo cada detalhe, eu disse para ele que a Bíblia pouco ensina sobre esse lençol ou lenço dobrado, mas que ultimamente na internet tem circulado um texto que diz que esse lenço tem uma mensagem subliminar supostamente deixada por Cristo aos seus discípulos. E a explicação que eu dei para esse amigo, eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo. Quero, juntamente com você, fazer uma análise desse texto que está circulando na internet. Bom, eu quero ler o texto na íntegra, para ficar bem mais fácil para a nossa compreensão. Eu vou estar colocando esse texto aí na tela para que você possa acompanhá-lo. O texto começa assim: qual foi a mensagem de Jesus quando ele dobrou o lenço no sepulcro? Explicação de João 20, versículo 7. O lenço dobrado. Ele parou e observou os lençóis, mas ele não entrou no túmulo. Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto que o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e colocado em outro lado. João 20, do 5 ao 7. O Evangelho de João, capítulo 20, nos fala de um lenço que tinha sido colocado sobre a face de Jesus Cristo, quando ele foi sepultado. Ao final da tarde da Sexta-feira Santa, ocorre que após a ressurreição, quando o sepulcro foi encontrado vazio, esse lenço não estava caído a um lado como os lençóis que tinham envolvido o corpo de Jesus. O Evangelho reserva um versículo inteiro para nos contar que o lenço fora dobrado cuidadosamente e colocado à cabeceira do túmulo de pedra. Mas por que Jesus dobrou o lenço e cobria sua cabeça no sepulcro depois de ressuscitar? Poucas pessoas nunca haviam detido a atenção a esse detalhe. João 20, versículo 7 nos diz que o lenço que fora colocado sobre a face de Jesus não foi apenas deixado do lado como os lençóis no túmulo. A Bíblia reserva um versículo inteiro para nos dizer que o lenço foi dobrado cuidadosamente e colocado na cabeceira do túmulo. Bem cedo, na manhã de domingo, Maria Madalena foi à tumba. Descobriu que a pedra da entrada havia sido removida. Ela correu ao encontro de Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus tanto amara. E disse ela: tiraram o corpo do Senhor e eu não sei para onde o levaram. Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. E o outro discípulo passou à frente de Pedro e lá chegou primeiro. Ele parou e observou os lençóis, mas ele não entrou no túmulo. Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto que o lenço que cobria a face de Jesus Cristo estava dobrado e colocado em outro lado. João 20, do 1 ao 7. Isto é importante? Definitivamente sim. Isto é significante? Certamente que sim. Para poder entender o significado do lenço dobrado, se faz necessário que entendamos um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o senhor-amo e o servo. Todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente de maneira que o seu senhor queria. A mesa era colocada perfeitamente e o servo esperava, ficando fora da visão dele, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não podia se atrever nunca a tocar na mesa antes que o seu senhor tivesse terminado a refeição. Diz a tradição que, ao terminar a refeição, o Senhor se levantava, limpava os dedos, a boca e a sua barba e embolava o lenço e o jogava sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer: terminei.
No entanto, se o senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer: eu voltarei. Que delicadeza da parte do nosso Senhor Jesus, que voltará, e fez questão de, através dos detalhes, deixar seu servo ciente. Bom, como nós acabamos de ler esse texto, se Jesus queria passar uma mensagem supostamente subliminar aos seus discípulos, eles não entenderam, porque 3 dos seus discípulos, dos seus seguidores, Maria Madalena, mais Pedro e João, foram até o túmulo e não entenderam o que Jesus queria dizer com o lenço dobrado, visto que o texto aqui diz que a tradição hebraica dizia que todo menino sabia o que significava aquilo. Então isso significa que Pedro, João e Maria Madalena não sabia o que significava o lenço dobrado. Então, pois bem, os seus discípulos faltaram a essa aula do lenço dobrado. Eles não conheciam essa tradição que todos, pasmem, todos os meninos judeus conheciam, mas justamente os discípulos de Cristo não o conheciam. Bom, como nós vimos no texto, Maria Madalena chega. O texto não diz se ela entrou ou não entrou, até aí tudo bem, mas os 2 discípulos entraram no túmulo e viram o lenço dobrado. Mas pasmem, eles não entenderam a suposta mensagem deixada por Cristo. E o que me chama mais atenção é que esse texto que circula na internet, ele frisa muito bem isso, que todo menino judeu sabia o que isso significava. Bom, porém, analisando esse texto, essa tradição que supostamente todo menino judeu sabia, esse que escreveu esse texto, ele não cita nenhuma fonte primária, nenhuma fonte confiável sobre isso. E o mais interessante é que quando nós lemos o texto bíblico também não faz nenhuma inferência ou referência a essa tradição. E quando nós lemos o texto bíblico não faz menção a essa ideia dessa tradição. Outra coisa que nós podemos achar muito estranho nesse texto é a forçação de barra quando se compara 2 tipos de lenços totalmente distintos. O lenço que se usava para a refeição e o lenço que se usava para momentos fúnebres. Bom, dito tudo isso, o que nós temos que fazer então é sempre reter a simplicidade do Evangelho e o poder dessa mensagem, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e de Deus, e a simplicidade dessa mensagem. Porém, nós sempre queremos buscar um misticismo, nós sempre queremos buscar algo oculto, nós sempre queremos buscar aquilo que parece subliminar. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos de Cristo, em nenhum momento eles fazem menção a essa mensagem supostamente oculta ou subliminar que Jesus havia deixado para eles. Isso não foi uma doutrina dos apóstolos. Isso não foi uma doutrina dos discípulos de Cristo, e muito menos da igreja. Agora, uma coisa muito interessante. Se nós continuarmos a leitura do texto, se Jesus queria deixar uma mensagem subliminar, que ele voltaria, essa mensagem seria desnecessária. Porque logo na sequência, no próximo versículo, capítulo 20, versículo 11, Jesus aparece quase que imediatamente a Maria Madalena. E depois, no mesmo dia, mais tarde, ele aparece aos seus discípulos. Então, por que ele teria que deixar uma mensagem subliminar? É só nós lermos o texto. Seria uma coisa desnecessária. Por que carga d'água Jesus iria deixar uma mensagem, sendo que logo em seguida ele apareceria aos seus discípulos? Porém, esse texto que nós lemos, nem tudo devemos jogar fora. Uma coisa me chama muita atenção, é quando ele diz que sim, a Bíblia reserva um versículo para falar sobre esse lenço dobrado. A maioria dos teólogos e das Bíblias de estudo vão dizer para nós que era para os discípulos prestarem atenção
na seguinte situação. O que a Bíblia está tratando ali era o roubo do corpo de Cristo. Agora, o que os discípulos deveriam prestar atenção? Que ladrão, ao roubar um corpo, dobraria cuidadosamente o lenço e colocaria no canto. Isso era para chamar a atenção dos discípulos. Isso é o que o texto está querendo nos dizer. Já que ali está tratando do suposto roubo do corpo de Cristo. Essa é a indagação de Maria. Essa é a indagação dos discípulos. Então, o lenço era para deixar eles mais calmos. Era para eles prestarem atenção e dizer que ladrão roubaria o corpo e deixaria o lençol dobradinho, bonitinho ali no canto. Então, sim, a única parte que podemos aproveitar desse texto que está aí na internet é essa parte. E se Cristo tivesse o seu corpo roubado, todos os lençóis que envolvia seu corpo estariam jogados no chão. Mas não foi isso que aconteceu. E para finalizar, o que eu quero deixar bem centrado aqui no vídeo é o seguinte: não abandonemos a simplicidade do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. O Evangelho é o poder de Deus. A mensagem, as boas novas, é sobre Cristo e a salvação, a redenção para o seu povo. Não precisamos de nenhum misticismo, não precisamos de nenhuma palavra oculta, não precisamos de nenhuma mensagem subliminar e não precisamos nada da simplicidade do Evangelho. Sejamos fiéis à mensagem da cruz. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. O canal Entendes Tu Que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.